Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje, se você não quer cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu comecei a montar minha carteira de investimentos, fica até o final do vídeo que você vai ver algumas dicas que me ajudaram muito nesse processo. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, espero que esse vídeo lhe ajude, tá certo? Eu vou espelhar aqui a tela do meu Investidor 10, da minha carteira, para poder a gente ir acompanhando aqui algumas dicas que eu vou dar com base no que eu aprendi e que eu não faria novamente, fiz no começo. E é interessante a gente olhar isso, por quê? Porque quando você vê o espelho de alguém que começou como vocês, está no começo como vocês, mas já cometeu alguns erros, e que você que está cometendo não precisa cometer, isso já ajuda você a começar a sua carteira de uma forma melhor, tá certo? Então aqui a ideia é essa: aprender com o erro dos outros para não repetir os mesmos erros. A gente vai trocando experiências aqui para evitar, tá certo? Deixa eu espelhar aqui a tela para a gente ver aqui, né? Deixa eu abrir aqui minha carteira no Investidor 10. Quando você olha minha carteira aqui no Investidor 10, do último vídeo para cá ela cresceu um pouquinho, porque depois daquele vídeo lá eu já fiz alguns aportes. Um dos principais erros, aí descendo aqui, ó, que eu cometi, que eu falei até no outro vídeo, foi ter ticker 3 e ticker 4 na minha carteira. Mas isso é errado? Depende, não é que seja um erro em si. No meu caso, por que foi um erro? E que é um erro que você pode se policiar para evitar cometer o mesmo. Eu ficava na busca o tempo todo, aquele negócio de monitorar a carteira o tempo todo, eu ficava o tempo todo olhando carteira, que eu não recomendo que você fique olhando carteira o tempo todo. Por quê? Porque você fica na busca de olhar o melhor ticker e o melhor momento o tempo todo, então eu ficava olhando, poxa, mas o ticker 3 subiu, o ticker 4 está melhor, e aí nisso eu adquiri o ticker 3 da Clabin, por exemplo, aqui, e eu adquiri o ticker 4. Por quê? Porque no momento eu já tinha o ticker 3, adquiri o 4 porque o 4 estava mais barato. Com o passar do tempo, esses valores foram se alterando, então a ação caiu, o ticker 3 passou a ter um valor melhor do que minha média do ticker 4 e eu disse, compensou em que ponto aqui, sabe? Então, esse foi o primeiro erro que eu cometi, aquela busca do preço perfeito. Isso acaba deixando sua carteira muito bagunçada, porque você começa a ter vários tickers, ticker 3, ticker 4, ticker 11, e isso vai deixando sua carteira muito bagunçada para você entender o quanto você tem por setor, por empresa. Não que seja um problema ter, se for uma oportunidade maravilhosa, sim, vale a pena você olhar e avaliar. Mas no meu caso, eu percebi que isso estava bagunçando muito minha carteira. O que eu fiz? Eu me desfiz da Clabin 3 e deixei só a Clabin 4. Para mim funcionou muito melhor. Inclusive eu consegui baixar meu preço médio, porque quando eu me desfiz, a Clabin estava com um preço mais baixo, eu consegui pegar aquele valor e comprar a Clabin 3 e até baixar minha média de preço, tá certo? A outra coisa é tentar espelhar a carteira de outras pessoas. Esse negócio de espelhar a carteira de outras pessoas não funciona. As pessoas compraram as suas ações em outros momentos, as pessoas fizeram análises. Você pode sim olhar um vídeo meu, olhar um vídeo de outra pessoa e ver os critérios que a pessoa escolheu para poder escolher aquela ação, aquele fundo imobiliário, mas a partir disso você vai fazer a sua análise para escolher, tá certo? Esse erro eu não cometi tanto com fundos imobiliários, mas com as ações no começo eu cometi. Então hoje, por exemplo, minha carteira tem um valor baixo em ações, R$ 1.714, mas eu tenho 8 ações diferentes. Para mim está muito. Eu deveria ter que pelo menos 6 no máximo, na minha concepção hoje, para poder não pulverizar tantos valores. Por quê? Porque acaba que você pulveriza tanto que você não consegue aplicar valores interessantes em cada um. Então fica muito distribuído e você não consegue aplicar de forma eficiente. Tá certo? O terceiro aspecto é a pulverização. Tá certo? Você quer fazer uma carteira muito completa, porque o influenciador tal, Léo, não sei quem, tô botando um exemplo eu aqui, porque sou eu que tô falando com vocês. Tem uma carteira com 10 ações, 12 fundos imobiliários, então uma carteira para ser trabalhar direitinho tem que ser assim. Você está pulverizando muito sua carteira. E eu aprendo isso hoje. Por quê? Porque quando você pulveriza tanto, você não consegue ter valores expressivos em cada um. E para a gente que está começando, é muito fácil a gente começar a adicionar um ativo na carteira, já balanceando os valores dele. É diferente quando você tem, sei lá, 200 mil aplicado, que você vai adicionar
uma ação na sua carteira e você, poxa, eu tenho 20 mil cada uma, você precisa aplicar 1.000 esse mês. Você vai levar um tempo mais longo para aplicar 500. Você vai levar um tempo mais longo para conseguir equilibrar as proporções. Mas consta no começo que você comprou uma ação, botou lá R$300, comprou mais uma, mais R$300. Aí você pega R$300 e divide por 4, você pulverizou. Mas se você fizesse isso todo mês, botasse uma diferente, você conseguiria ter um valor melhor em cada uma. Então, é muito melhor do que pulverizar tanto e você não ver aquele resultado. Hoje, eu não vou desfazer aqui de algumas ações, porque eu não vou aumentar por enquanto o número aqui. Queria adicionar Banco do Brasil Seguridades, vou ver como é que eu vou fazer, porque eu penso, se eu tiro a Ambev da minha carteira, ou se eu deixo no momento, por enquanto estou deixando aqui, mas pode ser que eu tire a Ambev da minha carteira e substitua ela, por exemplo, por Banco do Brasil Seguridades, né? Que aí eu ia diversificar um pouquinho mais minha carteira e ia botar uma empresa com uma margem de retorno melhor do que a Ambev atualmente, tá certo? Então hoje é isso. Porque você observar aqui, ó, minha maior posição é Banco do Brasil, que a concentração, inclusive, é 4,25% na minha carteira, né? Comparado com os outros, por exemplo, a Ambev aqui eu tenho 0,45, pouquíssimo. Quer dizer, você vê que tem uma pulverização aqui. Se esses valores estivessem aqui, ó, pelo menos menos ações, eu conseguiria ter valores mais expressivos em cada uma dessas ações que eu tenho, tá certo? O outro fator fica sem definir data de compra. Defina uma data de compra para você. Né? Por que definir data de compra para você? Porque quando você define a data de compra, você não fica todo dia naquele negócio, baixou, subiu. Não, você se tranquiliza. Se chegar um dia de compra e você vê que está a oportunidade, você vai avaliar as oportunidades do dia e vai comprar. Se não, você vai distribuir o valor ali proporcional para o que você pode distribuir. Mas quando você começa todo dia a olhar e não define a data de compra, você começa a manter sua carteira bagunçada, porque você comprou, abriu hoje, olhou, você tem uma visão hoje, dos valores que você tem hoje. Você olhou amanhã, você tem outra visão. E o que acontece com isso? Você vai deixando sua carteira bagunçada porque você não tem uma média de preço para trabalhar. Você olhou hoje, viu uma ação em baixa, você se desespera, pega o dinheiro que você tinha para outra coisa, quer comprar aquela ação. Quando chegar no dia de sua compra mesmo, que você faria sua compra, você observa que você tem muito mais oportunidades, mas você não tem mais dinheiro. Porque você comprou antes, na precipitação de ficar olhando todo dia por não definir data específica de compra. Então hoje, por exemplo, eu só faço compra de ações e fundos imobiliários, qualquer compra de ativo, no dia 20, para mim, porque é um dia que eu estabeleci, cada um define seu dia. Agora, a melhor coisa é você definir. Hoje, por exemplo, não que você não possa fazer uma compra no outro dia, sobrou aqui R$10, sobrou R$5, eu não vou usar para nada, eu vou comprar uma ação. Não é um problema em si, mas isso é uma coisa que você faz, tipo assim, tá aqui, eu vou comprar e acabou. Mas não ficar naquele desespero de olhar todo dia. Por exemplo, ontem, dia 21, data dia 20, mas ontem 21, eu não consegui fazer dia 20 por outros compromissos. Ontem 21, eu sentei, fiz minhas compras, montei minha cestinha do que eu queria comprar e comprei. E aí pronto, então, o que acontece? Defina uma data de compra para suas ações, seus fundos imobiliários, todos os seus ativos, para você não ficar perdido e não ficar achando que a todo momento está perdendo. Às vezes a ação que caiu hoje, subiu amanhã. Entendeu? Então, quando você vai comprar, você olha no dia, está no prejuízo, mas no dia que você for comprar, ela já voltou aos preços normais e você percebe que você não perdeu, né? E que às vezes surgiu outra oportunidade que você está até esperando, que valeria muito mais a pena para você. Então, acalme o coração, espere sua data de compra que você definir e siga isso. Eu acho que os ensinamentos que eu tenho para fazer são esses. Hoje é o que eu tento fazer e está funcionando para mim. Tá certo? Estou conseguindo organizar minha carteira, depois desses erros, depois desse aprendizado, estou fazendo isso e a carteira tem funcionado de forma legal, tá certo? Então, eu vou deixar o link da minha carteira aqui embaixo na descrição do vídeo e vocês podem olhar. Hoje a minha carteira tá assim, tá vendo? Caiu um pouquinho a parte da renda fixa, que no último vídeo tá 67%, agora tá 65%, e porque eu aumentei a posição em fundos imobiliários e em ações. Porque eu disse a vocês, agora eu não estou investindo mais em renda fixa nesse momento, estou investindo em fundos imobiliários e em ações para corrigir essa carteira e ficar mais equilibrada. Primeiro eu fiz aquela reserva de emergência, como falei para vocês, e agora a gente vai seguindo. Por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo, espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado vocês, né? E
isso tenha aberto um pouquinho os olhos de vocês. Deixa aqui o comentário com os erros que você cometeu e os acertos também que você cometeu, o que você corrigiu, para a gente trocar ideia aqui, tá certo? Espero ter ajudado todo mundo a tornar a vida um pouquinho melhor. Valeu!